Fala, meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao meu canal e essa é a análise do técnico Renato Gaúcho no possível time do Flamengo dirigido por ele. Para você que está chegando agora no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo. Cara, o Renato, o sistema que ele mais usa é o 4-2-3-1, então eu escolhi aqui alguns jogadores para a gente ter uma ideia de como funciona o time, mas isso não quer dizer nem que seja a provável escalação, até porque aqui na zaga, nos zagueiros pode ter alguma alteração por ali. Ok? Então, o Renato, goleiro Diego Alves no gol, 4 defensores, eu coloquei o Isla, mas pode ser um outro, o Mateuzinho, tá? Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, também tem o Viana, e o Felipe Luiz na lateral, acho que isso é unânime. O Renato usa 2 volantes, tá? Sempre um pouco mais de marcação e outro para sair do jogo, independente aí do lado, porque muitas das vezes também, quando era no Grêmio, o Maicon jogava aí no lugar do Arão, e às vezes ele também vinha pela esquerda. Mas eu coloquei o Arão e o Diego. No ataque, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, sendo que esses dois jogadores abertos eles fazem uma dupla função, eles não jogam só como atacantes abertos, mas também o Renato já usou alguns jogadores que têm uma característica mais de armação aberta. E o Gabriel Barbosa no ataque. O Renato ele não tem o hábito de usar 2 atacantes de área, acho que nem no Fluminense, quando dirigiu também o Vasco, no Grêmio, eu não lembro do Renato ter montado o time dessa forma. Então o time quando avança, são os 3 atacantes, como eu falei, Everton Ribeiro, Bruno Henrique ali com uma função mais de atacante, Everton Ribeiro mais aberto, mas eles podem também fechar, né? E o principal jogador, geralmente dos esquemas táticos do Renato, né, é esse suposto camisa 10, por ele jogar no 4-2-3-1, todo o sistema de criação, a bola geralmente passa por esse jogador e tem muita movimentação. Que no caso aí é o Arrascaeta, né? Se a gente pegar aí como foi o Conca, como foi o Luan, e agora a gente pode ver o Arrascaeta. Esse jogador, que no caso eu vou falar que é o Arrascaeta, né? Ele tem toda a liberdade, né, para encostar no atacante pela direita, pela esquerda, né? Com toda essa movimentação, sempre com o atacante ali, eles muito próximos. A gente vai ver muito isso nos times do Renato, porque o centroavante sempre trabalhando com esse suposto camisa 10. E às vezes ele faz uma emulação de uma coisa parecida com o 4-2-2-2, que nada mais é que um 4-4-2 numa modelação diferente, onde que esse jogador, que no caso era o Luan, jogava mais como um falso 9 em algumas situações de jogo, e também dependendo do adversário. Então, numa outra modelação que o Renato usa quando o time já está quase todo no campo do adversário, é um 2-4-3-1, tá? Essa linha de 4, os 2 volantes ali com os laterais, no caso o Cortez e o outro lateral do Grêmio agora, que perdoa, eu não lembro, né? Mas sempre esse jogador, que no caso era o Luan ou o Conca, sempre esse jogador é o homem da formação tática do Renato, é o principal jogador. Sempre quando foi o Conca e sempre quando foi o Luan. Os 2 laterais sempre com muita liberdade para atacar, sejam eles cortando para dentro ou procurando jogar em profundidade para dar mais amplitude. E quando o time vai pressionar a saída de bola do adversário, geralmente se forma no 4-2-3-1. Esse time também, outra característica que o Renato gosta muito é o toque de bola de primeira, né? O jogador pega a bola, né, e já passa logo para o seu companheiro. Dando liberdade de movimentação para os jogadores na frente, e também os 2 volantes com uma participação pseudo-volante, né? Porque a palavra volante às vezes nos remete a uma coisa de marcação, mas na verdade são 2 volantes que saem muito pro jogo, com liberdade também para atacar, né? E são basicamente os 2 armadores de meio campo. O Renato gosta desse sistema onde que esses 2 jogadores ali, que são os volantes, façam muito a armação das jogadas e façam a distribuição do jogo. Geralmente no caso no Grêmio, né, que eu me lembro, foi mais o Maicon, ele era um jogador mais de fazer essa movimentação no meio campo e fazer a bola circular de um lado para o outro e distribuir bastante o jogo para os jogadores que estão no ataque.
time também se defende no 4-2-3-1, como eu já tinha dito, mas em algumas situações o time também pode se defender num 4-4-2, né, 2 linhas de 4 com 2 atacantes, e às vezes também, né, em uma modelação 4-2-4, isso quando quer pressionar mais o adversário no seu campo. Em algumas situações já vi o Grêmio também fazendo isso. E quando o time tem que se defender no seu campo, né, a estrutura que ele usa também é o 4-2-3-1. Valeu? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Um abraço do Rodrigo, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso é muito importante. E conforme acontecerem os jogos, eu vou fazendo mais algumas atualizações sobre o formato de jogo do Renato. Valeu? Então, um abraço, fiquem com Deus e, como sempre, até breve!